Olá, esse é o canal Ouse Pensar. Meu nome é André Porto, teólogo, administrador, pensador amador, que ousa pensar sobre alguns pontos que normalmente passam desapercebidos pela nossa vida, mas que se a gente pensar sobre isso, ia fazer uma grande diferença para a gente poder ter uma vida muito mais tranquila, muito mais adequada até o que a gente acha que planejou para ela. Eu quero falar com vocês hoje uma coisa. Quando a gente fala de humanidade, a gente fala de o seguinte: existe um certo nível de energia que nós temos para enfrentar as adversidades, as dificuldades da vida. E eu tenho visto uma coisa, não sei se você tem visto isso também, que nós estamos, como raça humana, as pessoas têm perdido a calma mais fácil, as pessoas têm se desfocado dos seus objetivos mais fácil. As pessoas têm deixado de amar coisas que amavam muito mais fácil, porque as pessoas estão esgotadas emocional e mentalmente falando. E elas fazem isso porque, na verdade, a gente vai ver adiante que é o seguinte: elas simplesmente não conhecem o seu próprio nível de energia para enfrentar as coisas que ele tem na vida, aquilo que ele definiu como ele queria como objetivo. Mas, além disso, saber com o que pode dosar, o que vai te afetar ou deixar de afetar na sua vida. As pessoas tentam se entreter quando veem que esse processo todo está chegando. Eles tentam se entreter com tudo quanto é porcaria possível, porque fazendo isso, parece que desvia um pouco a atenção do que está acontecendo, que na verdade é o quê? Eu não estou conseguindo fazer nada daquilo que eu queria fazer, eu não estou chegando aos objetivos que eu queria chegar, e para mim esquecer um pouco disso, eu procuro me entreter com qualquer porcaria que eu tiver pela frente para que eu possa esquecer os meus problemas. E nisso eu passo a não me conhecer mais ainda. E quando eu esqueço dos problemas, na verdade, a gente busca coisas e sensações, e aí tem gente buscando isso em religiões, trocando de religião de um dia para o outro, tem gente fazendo isso através de substâncias químicas, usando droga, usando isso, abusando sempre de várias coisas para tentar abstrair a cabeça. Existem pessoas que fazem isso com os relacionamentos, que fazem uma troca diária. Parece meio que diária, assim, não, ele iniciou um relacionamento com uma pessoa, mas aquilo ali para ele já é uma situação em que ele já conta que logo adiante ele vai ter uma outra pessoa, ou uma outra oportunidade para ele poder desenvolver isso e chamar de amor, né? E divertimentos. Aí você vê o seguinte: a questão da música, a questão do cinema. Quanto mais trash, quanto menos coisas palpáveis se for falada, melhor. Melhor, porque a mente abstrai e a pessoa tenta esquecer cada vez mais. É uma anestesia geral do sistema chamado corpo humano, mente humana. Mas que na verdade a gente sabe que não é bem assim que acontece. E o que eu quero dizer para vocês também é o seguinte: existe um pão e circo, uma política de pão e circo, certo? Toda vez que alguém vê que está perdendo e vendo que está inferior, ou ele realmente está perdendo em várias coisas que ele acreditou que ele seria um vencedor e tal, o que ele faz? Ele proporciona a si mesmo uma política de pão e circo, como tinha em Roma. Quando tinha muito problema para a população, o imperador ia lá, botava todo mundo dentro do Coliseu, proporcionava um monte de matança lá embaixo, disputa de espada, entretenimento em termos da parte cênica, em termos de teatro e outras coisas. E o que ele dava lá pro pessoal lá em cima? O circo já estava lá embaixo armado. Ele jogava para cima o quê? Pães, para eles comerem, porque em casa eles não tinham. Então eles iam para lá e se divertiam e tal, e todo mundo esquecia dos seus problemas. Essa política, ela tem... ela está fundamentada, sabe do quê? Num esforço de fuga. Um esforço de fuga para afastar o pessimismo e a sensação de que a gente está cada vez mais entrando num processo de depressão da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Você já viu que é uma pandemia? Eu já falei num outro vídeo que eu tive aqui, que eu sou uma pessoa que sou acometida por depressão também. Eu trato constantemente disso para que eu não seja dominado por essa situação.
Mas assim, quem sabe o que é o que está passando em termos de depressão, de pessimismo, sabe o que eu estou falando? Esse esforço de fuga, quando a gente vê que não tem escapatória e que esse pão e circo não está fazendo mais nada além de tentar enfiar a nossa cabeça igual um avestruz dentro de um buraco e deixando o corpo todo de fora, a gente olha para isso tudo e fala o seguinte: eu estou impotente. E eu olho para a vida e falo o seguinte: pô, não era isso que eu queria viver. E o pessimismo começa a tomar conta, começa a crescer. E nisso, por mais que hajam abstrações, chega uma hora que é igualzinho droga. Já viu isso? Droga, as pessoas que começam a usar, eles começam a usar uma dose pequena, depois vão aumentando. As distrações, a fuga, que eu falei de tudo isso que eu falei antes aqui, elas também têm graduações. Chega num determinado momento que, por mais que haja esse tipo de abstração, ele não consegue mais esquecer o pessimismo, a depressão, esquecer todos os problemas que ele não conseguiu vencer na sua vida. Aí sabe o que acontece? Ele chega à devida conclusão que eu estava tentando falar um pouquinho antes para vocês aqui. Os problemas nunca vão embora. Os problemas olham no olho da gente e ficam lá esperando a gente fazer alguma coisa para que possa mudar isso, ou então eles vão para cima da gente e vão acabar com a gente. É como se você vai olhar na Bíblia lá, na questão de Davi, quando ele vai lá pequeno, vai enfrentar um gigante. O gigante era para ele. A gente vê claramente isso na história, independente de você ser cristão ou não, se você observar essa história, você vê que aquele gigante era para ele vencer. Se ele arregasse e fosse embora, o gigante não ia ser vencido por ninguém. Então aquela batalha era para ele. Então ele tinha que derrotar o gigante dele, porque senão ele não ia conseguir se tornar um rei, ele não ia conseguir casar com uma princesa, ele não ia conseguir fazer uma série de coisas, muito menos consagrar a ideia de que ele fosse um ungido de Deus naquela época e um rei escolhido pelo próprio Deus para a nação de Israel. Mas bom, não é bem por isso que eu estava querendo falar com vocês, o contexto aqui não é religioso. Mas assim, se a gente procrastinar, ou seja, deixar sempre para depois, um processo que é muito importante, que é o quê? Conhecer a si mesmo. A gente tem que conhecer as nossas dificuldades, tem que conhecer os nossos limites, aquilo que nos deixa sem paciência, aquilo que nos deixa alegre, aquilo que nos deixa triste. Tem que conhecer. Mas muitas pessoas, assim como eu até algum tempo atrás, que eu ainda estou tentando fazer esse processo, muitas pessoas dão muito pouca ou nenhuma importância para essa atividade, que é conhecer a si mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo estava escrito num templo de Delfos, num oráculo de Delfos, na Grécia. E é uma coisa assim, se você entrar lá dentro para conversar com a vidente, você tinha que antes conhecer a si mesmo, porque não adiantava você perguntar nada se você não estivesse ciente daquilo que você tem capacidade de chegar, ciente daquilo que você realmente quer para a sua vida, para não fazer ninguém perder tempo. Nem ela, nem você, nem ninguém que você estivesse envolvendo nisso, certo? O que eu falo disso assim? Para uma vida produtiva, para que a gente vença essa situação em que o esgotamento possa ser vencido a uma forma que a gente possa otimizar, ou seja, eu consigo destinar os meus esforços, a minha atenção a evitar a depressão, a evitar o pessimismo e focar em situações, em coisas que realmente eu consiga mensurar, eu consiga chegar, eu consiga realizar em minha vida. E isso causa um efeito gigantesco de crescimento em cada um dos seres humanos. Quando eu penso nisso, eu tenho que ver o seguinte: uma vida produtiva passa por um conhecimento daquilo que eu sou e aonde eu posso chegar. E eu quero te dizer o seguinte: se você está esgotado, mental e emocionalmente, não se estresse. Pare um pouco. Em vez de você pensar lá fora, naquilo que você quer viver e vencer lá fora, a primeira coisa, pense no microcosmo, aqui ó, o que está dentro de você. Pense naquilo que você, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Quem é você? Qual é a sua potencialidade? O que realmente você sabe fazer na sua vida? O que realmente te move para que você transcenda, vá adiante daqueles limites que você acha que você descobriu que são os seus limites. Aí você vai ter, com isso, sabe o quê? Conhecendo a si mesmo e essas coisas que te ajudam a enxergar o limite e a transcender ele, você vai ter uma vida produtiva. Você vai ter uma sensação de alívio e não vai precisar mais de pão e circo.
porque a sua vida já vai ser uma grande satisfação pessoal, ok? Por que eu te digo isso? Para encerrar esse vídeo. A vida, pega o que eu estou te falando aqui, a vida é uma contagem regressiva. Desde a hora que você nasceu, você já está morrendo. Ah, mas você está sendo muito pessimista com isso. Não, nesse ponto aqui não é pessimismo. Nesse ponto aqui é realismo. Você está morrendo desde o dia que você nasceu, certo? Então quer dizer o seguinte, o relógio da vida está contando uma contagem regressiva para chegar num determinado momento em que a sua vida vai ter um fim, e para quem acredita em vida após a morte, vai para uma vida após a morte. Quem não acredita, segue adiante da forma que pensar, não sei. Eu quero te falar o seguinte, é que nesse momento em que o último suspiro é dado, tudo acaba. Dessa existência aqui acabou, certo? Só as experiências ficam para alguns e para outros simplesmente se apaga tudo, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não há mais tempo a perder. Conheça-se a si mesmo. Conheça os seus limites, conheça aquilo que te ajuda a transcender esses limites. Conheça aquilo que te deprime, aquilo que te deixa triste e aquilo que te leva a, inclusive, contribuir para que, junto com o mundo, para que outras pessoas completamente se tornem depressivas, se tornem tristes, porque nada mais, nada menos, nós somos instrumentos, às vezes sem querer, também dessas forças de pessimismo, que deixam para baixo, que esgotam as pessoas na vida de outros. Então, eu quero te dizer o seguinte, conhece-te a ti mesmo. E aí você vai saber exatamente como vencer todos esses problemas que eu estou dizendo aqui para você. Esse esgotamento vai ser uma mera lembrança que um dia você vai contar para os outros e auxiliar como eu estou tentando fazer agora. E é importante dizer, eu ainda não venci, mas eu estou tentando, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo. Se você não gostou também, pode manifestar o seu voto contrário aí embaixo também. Se inscreva no canal, divulgue essas mensagens para que outras pessoas possam também ser auxiliadas de toda forma possível, dentro do pouco que eu estou tentando fazer. E se você se sentir tocado por tudo isso também, e se sentir que a sua experiência pode ir adiante, comece a fazer algo também nesse tipo de rumo que eu estou fazendo aqui. Auxilie outras pessoas. Às vezes não é através de um vídeo, mas através de uma conversa que você pode ter com outros. Seja não uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Seja uma escada em que as pessoas vão poder utilizar para chegar a novos níveis. E um dia você vai dizer o seguinte, eu auxiliei tantas pessoas, aí lá de cima às vezes você não consegue chegar, mas vem uma mão para você e te ajuda a subir naquele degrau lá que você precisava subir. Tá certo? Muito obrigado.